Bom, pessoal, daremos início então ao nosso webinar. Bom dia a todos, meu nome é Pedro Esgobin, eu sou especialista em soluções Microsoft aqui na Mapdata. Para quem não conhece a Mapdata, somos uma empresa de diversos parceiros, como Autodesk, Adobe, Microsoft, em que além de atuarmos na venda de licenças, também atuamos na venda de serviços, como serviços de implantações, serviços de migrações de um provedor de serviço para outro, como por exemplo e-mail, servidor de arquivos, ok? Toda essa parte de serviço para não vender somente a licença. Então a gente consegue te apoiar também com treinamentos e consultorias, capacitação, tá? Para que você consiga desenvolver aí a melhor utilização da solução contratada conosco, ok? Esse é o nosso terceiro webinar da série Tudo sobre Nuvem. Primeiro falamos sobre o backup em nuvem, falamos também sobre o file server em nuvem e vamos agora para o servidor em nuvem, ok, pessoal? Essa é a nossa agenda de hoje. Falaremos sobre o que é a nuvem, as vantagens da nuvem, condições favoráveis em que podemos considerar a migração da nuvem para a nuvem com bons olhos, ok? Cenários comuns de utilização, considerações a serem feitas com relação à migração, como a gente realiza isso, e no final farei um sorteio de um cupom do iFood valendo R$ 50, ok? Bom, pessoal, então o que é nuvem, né? Como que se dá um servidor em nuvem? O que é esse servidor em nuvem? Bom, tá na foto aí para vocês um data center em nuvem, tá? Esse data center em nuvem, como que funciona? Ele é uma estrutura que está localizada em alguma região de determinado país, de determinado continente, tá? No caso aqui de data centers da Microsoft, possuímos diversos espalhados em todo o mundo. E esses data centers são equipados com diversos servidores para garantirmos aí uma grande capacidade de computação para que possamos hospedar algum servidor para utilizar um serviço, né, um AD, um file server, né? A gente vai falar melhor sobre isso, para hospedar um site, para hospedar uma aplicação, tá? Então a gente tem diversos servidores em que eles atuam aí como provedores de serviços em nuvem, provedores de capacidade de computação, tá? O bom do data center é que essas estruturas, geralmente da Microsoft, até de outros concorrentes, elas estão preparadas para lidar com quedas de energia, para lidar com perdas de dados, né? Quando, na verdade, não ocorre perda de dado em si, né? O que acontece é perder energia, perder algum hardware, dar algum defeito, alguma coisa assim. Só que geralmente existem, junto com esses data centers sombras, né? São essas sombras que são replicações desse data center atual. Então, todos os arquivos, os serviços que a gente tem no data center, provavelmente também está em outro. Então, quando tem uma queda de energia, algo do tipo, esse outro data center automaticamente já sobe no lugar dele, entendeu? E por que a nuvem pode me ajudar? A gente vai entrar aqui um pouco nas vantagens da nuvem, mas primeiro vamos falar sobre a parte mais de trabalho, né? O que que ela vai ajudar a gente? Como que ela vai nos apoiar diretamente? A começar com os custos flexíveis, tá? Então você transforma aí a despesa com aquisições de bens em custos operacionais. Quando você for comprar um servidor, algo do tipo, ao invés de você ter um investimento inicial muito alto num capital, num bem, para você colocar na sua empresa, você pode contratar um servidor em nuvem que ele só vai trabalhar para você em custo por hora de funcionamento, tá? Então ele só vai custar para você quando ele estiver funcionando. Quando você estiver com o servidor desligado na nuvem, ele não vai cobrar nada, tá? Somente a capacidade aí de alocação, né, que você tem um servidor na nuvem, mas é muito menor do que quando ele está rodando de fato, funcionando, tá? E também você paga aí com o custo de acordo com a configuração, núcleo, memória, armazenamento. E eu vou falar mais adiante também que a gente consegue reduzir o núcleo, reduzir a quantidade de memória, reduzir o tamanho do armazenamento para poder capacitar a gente de uma maneira que os custos fiquem flexíveis,
né? Esse serviço, ele não vai ser um preço tabelado que você vai pagar por mês a mesma coisa. Sempre vai ser algo flexível, que dependendo da demanda, se você precisar subir um núcleo, se precisar deixar a máquina funcionando por mais tempo, você vai cobrar mais de você. Mas pelo contrário, também é a mesma coisa, né? Se você estiver utilizando menos, não precisar de um núcleo tão potente, de tanta memória assim, poder reduzir, isso com o apoio de métricas, que eu vou falar mais para frente, é ótimo a gente ter um custo flexível em relação ao investimento inicial muito alto, ok? Pode ajudar a gente diretamente também em um tempo de entrega. Caso você precise urgentemente de um servidor, seja ele para uma tarefa crítica ou para um projeto que está atrasado, você pode contar com a rapidez de implantação de um servidor na nuvem, onde podemos disponibilizar o acesso em até 30 minutos para você já poder hospedar a sua carga de trabalho solicitada, tá? Então você tem um servidor que é entregue em 30 minutos, em relação que caso você for comprar um servidor em loco, né, um servidor local, você pode demorar aí muito mais tempo, né? Até para encomendar tudo, a montagem de peça, fazer a implantação, pode levar aí até cerca de 30 dias, tá? Então 30 minutos comparado a 30 dias é um kickoff num projeto, um chute inicial que você dá com muito mais facilidade do que esperar esses 30 dias, né? Se tem um projeto atrasado ou algo do tipo. Muito importante também é focarmos e termos isso na nossa mente, que eu imagino eu aqui que é a coisa mais importante dentro de uma empresa, é a TI preocupada com tarefas importantes. Então ela estará focada em iniciativas estratégicas e não solucionando bug e reconfigurando. Por que que eu falo isso? No caso de você ter um servidor local, caso ocorra um erro muito grave, que você precise aí trocar um disco, algo do tipo, você vai levar muito tempo remediando, né? Você vai levar muito tempo arrumando isso, ok? Ao invés de que se você tem um servidor na nuvem, isso reduz o trabalho da TI com relação a apagar incêndio, tá? Então não vai precisar solucionar bug, reconfiguração, tanto que existe o suporte da revenda, o suporte do distribuidor e o suporte do fabricante, que no caso é a Microsoft, ok? Então você tem aí sua equipe focada em iniciativas estratégicas para garantir aí a busca de novas tecnologias. Então o que que você faz? Você arruma a sua casa, então deixa tudo certinho, redondinho, para ir buscar novas tecnologias. É, com isso, você atende melhor a sua área de negócio, consegue uma maior resultado final, né? Um maior resultado final, caso seja aí uma especialização em algum software de venda, né? Então você garante aí um melhor atendimento da TI em relação à área de negócio. E além disso, não somente a área de negócio, mas também todo o operacional de uma empresa, que a gente entende que hoje em dia a produtividade está muito aliada à tecnologia da TI, né? Então você tem a sua TI focada nisso, em garantir a produtividade de todos os seus usuários. Então não é simplesmente um servidor na nuvem que você não vai pegar ele, você não vai conseguir apalpar ele. Ele estará na nuvem com diversos intuitos, custo flexível, um tempo de entrega muito rápido, a sua TI preocupada em iniciativas estratégicas na evolução e modernização da sua empresa. Agora algumas vantagens aqui, mas com relação a como se dá um servidor em nuvem. O que que ele traz para a gente de vantagem técnica? Ok? A gente falou aí de algumas vantagens relacionadas à área de negócio, a uma visão mais macro, né? E vamos ver aqui então, o que que isso pode ajudar a gente a solucionar alguma dor, alguma necessidade que a gente possa estar tendo. A começar aqui pela acessibilidade. No hoje em que existe uma globalização muito grande, uma modernização maior, a gente entende que cada vez mais as empresas estão fazendo negócio com clientes que estão mais longe, né? Então você tem uma equipe de venda que está espalhada pelo Brasil, você tem um engenheiro que está numa obra lá no Nordeste e sua matriz está no Sul. Então você tem todo um atendimento, um escopo maior, né, para você atingir. Sem falar, né, de algumas coisas aí, como o impacto da Covid, acho que isso é até muito maçante da gente ficar tocando nesse assunto, mas o que a gente precisa frisar é que tem muita gente trabalhando de home office hoje, né?
E como que você acessa seus arquivos? Como que você acessa as informações que estão no seu servidor local dentro da sua rede? Com o seu servidor na nuvem, você disponibiliza o acesso a partir de qualquer local, tá? Então você consegue acessar tanto via IP público, que aí você entra direto na máquina, né, do servidor, e o acesso via VPN, a rede privada, que como funciona a VPN? Você fecha uma conexão entre a rede que está o servidor lá na nuvem, né, no data center, e a rede local da sua empresa. Então vamos imaginar que é como se fosse um túnel que passa pela internet, em que tudo é enxergado como uma rede única, uma rede só, tá? Mas e o acesso via IP público? Como que a gente consegue assegurar que ninguém além dos meus funcionários vão abrir, acessar essas informações, enfim. Isso eu vou falar mais pra frente, tá, pessoal? No slide de segurança. E aí eu vou explicar certinho como a gente pode bloquear, fechar o perímetro para garantir somente que pessoas da minha empresa acessem o conteúdo que são pertinentes a ela. Mas antes vamos falar aqui da escalabilidade. Isso aqui, muito aliado ao custo flexível, talvez seja o maior influenciador dos custos flexíveis, é que você consegue escalar o seu servidor de acordo com a demanda, tá? Então, se você tem uma capacidade de armazenamento que está ali, que você vê que está chegando nos 80, 90%, você precisa pensar, opa, vamos trocar essa capacidade de armazenamento. E aí, em alguns cliques você consegue trocar, né? Capacidade de processamento, capacidade de memória, mesma coisa. Você tem métricas, né, que você consegue enxergar lá o que está sendo utilizado mais, o que está sendo utilizado menos, e otimizar o seu servidor em relação a essa carga de trabalho única que você tem, tá? Assim como a capacidade de tráfego. Tá muito lento a VPN, a rede privada, a gente consegue então fazer um upgrade, algo do tipo, para melhorar ou diminuir, né, o tamanho do servidor em relação à demanda, tá? Conforme tem o desenho aí, né, a gente pode ver que conforme o negócio evolui, é mais utilizado capacidade de processamento, mais utilizado capacidade de armazenamento. Então, visando isso, visando já a evolução do seu negócio, ter o seu servidor já na nuvem é uma coisa que facilitará muito a sua preocupação, né, com um upgrade no servidor, uma atualização, tá? Você já pode deixar isso na nuvem e só se preocupar quando realmente for necessário. E conforme eu falei das métricas, aqui estão elas, as diversas métricas que a gente tem para análise, certo? Conseguimos monitorar toda a parte de processamento da CPU, operações de leitura e escrita no disco, leitura e escrita da memória RAM, tá? Então, quando está utilizando de memória RAM, assim como taxa de download e upload por segundo, tá? E por que que a análise dessas métricas são importantes? Conforme havia falado ali no slide de escalabilidade. Assim como qualquer análise, qualquer business intelligence, né, que hoje a gente fala, qualquer BI, a gente tem uma informação exata do que está ocorrendo no nosso negócio. Então a gente tem uma facilidade maior de tomar uma decisão baseada numa fonte que são essas métricas, ok? Então você tem uma análise exata de qual que é o consumo da CPU. E ali você consegue ver se está consumindo muito, a gente aumenta o tamanho do servidor. Se está consumindo pouco, dá para a gente considerar aí uma mudança? Dá para a gente diminuir um núcleo? Beleza, então a gente escolhe outro tamanho de máquina, né? Então é muito influente essa análise que a gente faz, tá? Nas decisões do nosso negócio. Outra coisa, será que eu preciso trocar o meu HD por SSD? Como que tá a leitura e input e output de dados, ok? Então dá para a gente analisar tudo isso. E aqui, o que eu havia falado da segurança, como podemos, servidor que está na nuvem, que não está aqui na nossa rede, garantir que somente pessoas que eu quero que acessem esse servidor, de fato acessem, ok? E aí a gente conta já de início com o firewall de rede virtual, a camada principal de segurança, em que a gente consegue bloquear o IP de certas localidades ou somente liberar o IP das localidades dos meus colaboradores. Então, a casa de um colaborador, o escritório, tá? Da minha empresa, uma filial, a matriz.
eu consigo escolher os IPs e alinhar certinho como eu quero realizar esse bloqueio, esse fechamento de perímetro, né? Eu consigo fechar somente para que certas pessoas acessem. E ainda assim eu consigo bloquear a porta. Então, se os serviços que eu estou colocando lá for um serviço de web server, algo do tipo, eu posso liberar somente a porta 80 ou a porta 8443, né? Então, o que que são as portas? Cada serviço que a gente tem na nossa máquina, para acessar um site, a gente utiliza uma porta. Para acessar, por exemplo, uma aplicação de engenharia, vai utilizar outra porta. Tudo que está na rede, a gente utiliza essas portas, né? Tanto de entrada quanto de saída da máquina para o servidor. E a gente consegue bloquear somente para acessar as portas específicas e não deixar tudo aberto, né? Para algum hacker lá e se aproveitar mesmo que esteja na nossa rede. Quanto à redundância desses dados, como que ficará? Né? Se eu tenho na nuvem, qual que é a segurança dos dados em si e não do acesso agora? Bom, eu posso contar primeiro com o meu backup diário dessa máquina virtual, tá? Então eu tenho minha máquina sendo protegida diariamente. Todo dia à meia-noite ela vai fazer um backup de todos os meus dados. E aí vem alguns pontos que a gente precisa frisar que são muito importantes no backup que já está na nuvem. A Microsoft possui uma rede própria que é praticamente mundial. Então, se você tem um backup de um servidor que está na zona de data center do sul do Brasil, fazendo backup para uma zona que está no norte dos Estados Unidos, esse tráfego vai muito rápido, tá? Então, para você fazer o backup, não é aquela coisa, vai ficar fazendo backup, vai passar o dia, vai começar o horário comercial e ainda estará fazendo backup do meu serviço. Não, você vai conseguir fazer o backup muito rápido em questão de horas, tá? Questão aí de 1, 2, 3 horas, depende muito de algumas métricas, né? Depende do tamanho e assim por diante. Caso eu queira também uma camada a mais de segurança dos meus dados, eu posso habilitar inclusive a recuperação de desastre. Ela se difere um pouco do backup, porque a recuperação de desastre quase imediato, ela levanta um servidor, cópia do servidor que caiu, do servidor que crashou, que deu algum pau na aplicação, tá? Ou simplesmente por manutenção. Eu fui lá, liguei o outro servidor, ele subiu como uma cópia e todo o tráfego está sendo roteado para aquele servidor. Então, todo mundo que estava acessando o meu RP no servidor X, agora vai acessar no servidor Y, tá? E quanto à recuperação, a gente precisa falar da recuperação dos dados, que é muito importante. Só o backup a gente consegue fazer localmente, mas a recuperação é muito difícil. Se você tem hoje um backup em fita, você precisa ir lá, colocar a fita, abrir a aplicação, tudo, extrair os dados da fita, recuperar o disco. Se você tem um backup, mesmo que seja local, para você recuperar isso, você fica meio à mercê, você fica até preocupado em como estará a integridade desses dados, né? Já ouvi falar muito de histórias em que você recuperou um servidor lá pelo backup da fita e o servidor estava corrompido, os dados não estavam íntegros, né, desse servidor. Quanto aqui na nuvem, por experiência própria, eu já precisei recuperar diversas vezes backups e uma experiência que eu tenho como que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que uma máquina que estava hospedando uma aplicação de engenharia que tinha cerca de 300 gigas de disco levou 40 minutos para ser recuperada no Azure, né, na nuvem da Microsoft. Caso fosse localmente isso, esse mesmo ambiente, esse mesmo cenário, levaria muito tempo a mais, a gente entende isso, certo? Então, é uma recuperação eficiente que vai trazer todos os seus dados íntegros rapidamente. Além de que a gente pode fazer uma recuperação também granular, né? Então, eu não quero recuperar todo o disco. Eu tenho um servidor em nuvem e o meu usuário foi lá e deletou um arquivo que ele estava utilizando. Perdeu esse arquivo, deu um shift del lá na pasta toda, o cara foi desligado, estava um pouco nervoso, foi lá e apagou tudo. Eu consigo recuperar somente o que eu desejo, montando um disco na minha máquina e procurando o arquivo, ok? E vamos falar então de algumas condições favoráveis em que migrar para a nuvem. Você pode olhar aí essa opção com melhores olhos, ok?
Então, o que que é favorável? O que que a gente está passando hoje que a gente pode olhar e falar, opa, se eu for para a nuvem, eu não vou fazer um mau negócio, eu vou fazer uma boa ação para minha empresa e até para o meu setor, para mim mesmo. Primeiro de tudo é o fim de suporte, atualização do servidor, né? Se o servidor chegou ao fim de suporte, seja ele aí um Windows 2008 R2, o sistema operacional já está fora de suporte, não tem mais update de segurança, então ele já está em risco porque ele está sem receber essas atualizações, e aí os hackers começam a aproveitar, né? Ou seu hardware está defasado, né? Você vê aí que o servidor não tem uma vida útil muito longa, vai aí mais um ano, alguns meses, ou até mais um outro caso, o meu contrato de suporte com o fabricante chegou ao fim, simplesmente isso. Eu não quero ficar na mão caso dê algum problema. Eu preciso de um backup lá do meu fabricante que eu tenho lá, da Dell, de alguém, enfim. Preciso ter essa segurança básica, né? Se der algum pau, para quem que eu vou correr, onde que eu vou ir? Então, isso é um investimento muito alto, por quê? Se você tem um servidor que está desatualizado, você vai precisar investir em renovação do sistema operacional. Então, você vai precisar comprar o licenciamento de um servidor mais atualizado. Muitas das vezes, se você tiver um servidor mais atualizado, você vai precisar também atualizar o seu hardware, tá? Então, aí já é um outro investimento. E além disso, você precisa se preocupar com ar-condicionado em redundância, né? Se você tem um ar-condicionado só, ele pode dar pau, o servidor esquentar demais, né? Você precisa se preocupar com a rede, tudo isso, né? São várias questões aí que a gente tem que colocar aí na nossa conta ali do Excel, certo? Enquanto você pode simplesmente ter um custo flexível de levar isso para a nuvem, né? Então, se você tem um investimento muito alto inicial e você não sabe como lidar com isso, você pode aproveitar dos benefícios do custo flexível que a nuvem te oferece, porque ela só vai rodar, conforme havia dito, só vai cobrar para você um custo mensal com base na hora de funcionamento e na carga que você escolheu. Então, se você escolheu uma máquina parruda, uma máquina forte, que não é necessária para sua carga de trabalho, ele vai cobrar mais. Mas se você escolher uma carga, um servidor mais menorzinho, tal, um servidor melhor, para atender sua carga de trabalho, conseguir extrair o máximo dele, aí beleza. A gente olha a métrica, tudo e fala: esse é o melhor servidor que a gente pode optar por escolher depois de algum tempo aqui na nuvem. E aí você pode até reduzir um custo, certo? Outra condição favorável em que a gente pode olhar para hospedar alguma coisa na nuvem é caso a gente está contratando um novo servidor para hospedar uma solução, um RP, um CRM, né, uma aplicação de engenharia. Então, aliado a isso, vem o investimento em aquisição de bem, tá? Então, todos os custos que eu falei anteriormente se aplicam também a esse. É uma solução temporária? Outra coisa, você vai investir num servidor se é uma solução temporária, entendeu? Então você pode aí pensar melhor, falar, ó, então vamos optar aqui por um custo mais flexível, que a gente vai ter esse servidor contemplado com todas essas vantagens de ter um servidor na nuvem, tá? Então você não precisa se preocupar com o investimento na aquisição de bem, aquele investimento inicial que você vai olhar e vai falar, caramba, isso é uma conta que não vai fechar. Você pode olhar para a nuvem com os bons olhos e falar, até que não seria uma má opção, né? Porque pode sair melhor para minha empresa, pode ser uma boa decisão que eu tome e tenha reconhecimento. E agora aqui alguns cenários mais conhecidos que a gente já trabalhou de como estão estruturados servidores em nuvem, tá? Então, um dos cenários mais comuns que podemos encontrar em empresas é o servidor de arquivos na nuvem. Isso porque podemos solucionar já diversos problemas, tanto de acessibilidade a partir de qualquer local, né, conforme havia dito, e a centralização de dados e informações em um só local, tá? Então, se você tem, por exemplo, um pessoal que trabalha externo, tudo, e não consegue acessar um único local só, com certeza ele vai ter uma cópia do dado dele no e-mail, no anexo do e-mail que ele enviou para o fulano, para o ciclano.
Isso ele vai ter no Dropbox, no Google Drive, no OneDrive, no FileHost, enfim, ele vai ter cópias em diversos locais. E aí, como que a TI vai governar todos esses dados que estão espalhados em um escopo muito grande de diversas soluções? Então, por isso é muito importante a gente estruturar um meio desses usuários conseguirem acessar os seus dados, tá? Então aí a gente imagina, né, uma carga de trabalho separado, móvel, home office ou diversas unidades, todos conseguem acessar via VPN, conforme eu expliquei, a rede virtual privada, que vai enxergar tudo numa mesma rede para o pessoal conseguir colaborar da melhor forma possível. O Active Directory também é um caso de uso muito comum, tá? Ele, estando na nuvem, faz todo o acesso, autenticação via rede privada, né? Então você consegue unificar diversos Active Directories, caso você tenha um Active Directory para uma filial, para uma outra, para uma matriz, você consegue unificar tudo em um local só e gerenciar essa rede a partir de um só local, a partir de um só servidor. É uma melhor prática a gente colocar ele junto com o file server também, tá? Porque a gente colocando ele junto com o file server, a gente vai conseguir gerenciar inclusive as permissões do file server, os usuários, tudo em um só local, tá? Então você pode eliminar isso, se você tem duas VMs, uma para o Active Directory e uma para o file server, ou num cenário também comum, né? Um Active Directory e um file server em servidores separados dentro da sua empresa, você consegue unificar eles na nuvem, tá? E outro caso de uso comum é utilizar o banco de dados na nuvem. Aqui existem dois modelos de utilização do banco de dados, rodando em cima de uma máquina virtual ou direto na plataforma, tá? E aí, o que que muda de um para o outro? Se você está na máquina virtual, é como se fosse um servidor físico, porém você acessa via conexão remota, tá? Só que ele estará na nuvem, lembrando, é um servidor físico que está na nuvem. Já um banco de dados rodando direto na plataforma, você só terá acesso. O pessoal que está assistindo aí, que entende de banco de dados, você terá acesso somente ao IPzinho ali que vai direcionar certinho, o nome do serviço, né, do banco, tudo que vai redirecionar você para o banco que está acessando. E aí você entende também que você terá uma plataforma escalável conforme a demanda, tá? Então, se o seu banco está rodando uma capacidade de processamento muito alta, pode aumentar o servidor ou diminuir, ok? Mesma coisa se aplica. Pode desligar ele em hora que não está funcionando, né? Então ele é escalável aí conforme demanda para reduzir os custos. E por que a gente leva para lá? Novamente, ele é escalável conforme demanda. Qualquer pessoa consegue acessar ele a partir de qualquer local, se configurado certinho. E ele é único e centralizado para todas as suas aplicações. E aqui um cenário em que nós da Mapdata somos especializados em tratar é o Autodesk Vault na nuvem. Se você já gerencia os seus ativos e projetos dentro do Vault, caso você tenha engenheiros em obras, em suas casas ou qualquer outro local, como será feito o acesso à solução, né? Como que a gente vai acessar certinho? Podemos dessa maneira hospedar o Vault dentro de um servidor em nuvem e disponibilizar rede privada, VPN, para todos que estão acessando, assim, centralizamos a informação, tá? Não somente a informação, os projetos, e a gente consegue inclusive reduzir falha de comunicação, né? Então a gente consegue ter todo o nosso servidor estruturado em nuvem, tá? Levando essas vantagens de ter um servidor em nuvem em consideração para impulsionar a produtividade de toda a sua equipe de engenharia. E como funciona a migração? Bom, então temos dois modelos. A gente pode ter um servidor inicial na nuvem, a gente pode iniciar um servidor novo lá, ou a gente pode migrar o nosso servidor para a nuvem. Então vamos para algumas considerações iniciais. Primeiro, entendimento do cenário. Será feita reuniões, tal. Vamos atender você, entenderemos os seus cenários, casos de uso, a partir da onde que está acessando, quem que vai acessar, quantas pessoas, processamento, capacidade, requisitos mínimos da aplicação que você vai colocar, e indicaremos para você um modelo correto. A partir daí, no seu servidor hoje local, seu servidor fonte, faremos a instalação de um agente
que replicará os dados desse servidor para a nuvem. Assim que essa replicação terminar, você tem uma cópia do seu servidor na nuvem e a gente já configura a VPN, seja ela site to site ou point to site, ok? Site to site é uma rede inteira de um local integrando a outra rede de outro local, ou seja, uma rede do Azure, a rede da sua empresa. O point to site é a rede do Azure e point, né? Ponto. Então você tem um ponto de uma máquina, outra máquina, outra máquina. Então, o pessoal que está em home office, você consegue instalar o point to site, e eles também conseguem acessar esse servidor. E depois que está todo mundo no acesso, todo mundo configurado, a gente faz a virada dos registros de DNS. Então a gente acessa o seu servidor DNS, que provavelmente pode estar no mesmo local que o Active Directory, e muda lá para onde está apontando. Então está apontando hoje para o seu servidor local. Vamos passar a apontá-lo para o seu servidor na nuvem, ok? Bom, então chegamos ao fim da apresentação. E qualquer dúvida, estou à disposição no momento, tá? Essa apresentação está sendo gravada. Vocês podem acessá-la a qualquer momento através do nosso site. E caso vocês tenham interesse na solução aqui apresentada, temos aí os e-mails de contato, assim como os telefones para as suas respectivas regiões, ok?